Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é um vídeo de inauguração de uma nova série chamada Mascoteria Review. E o que é essa série? É uma série onde a gente vai fazer um review, dar um feedback em projetos relacionados a personagens e mascotes dos nossos seguidores. Então a gente pode comentar o que a gente achou positivo, o que a gente achou legal, o que a gente acha que poderia melhorar, seja na parte de modelagem, textura, iluminação, poses, finalização, enfim, em todo o processo que a gente faz aqui dentro, a gente pode passar esse conhecimento dando feedback aí no projeto de vocês, beleza? Então se você também quer participar dessa série, fica ligado nas redes sociais, principalmente no Instagram da Mascoteria School, e dá uma checada lá como que você faz para participar e poder ter um feedback nosso em cima do seu projeto, beleza? Vamos lá! Bom galera, então aqui eu tô com um projeto do Diego Silveira. Ele enviou aqui pra gente via Instagram, marcou ali a hashtag Mascoteria Review e marcou o perfil da Mascoteria School, beleza? Então esse aqui é um mascote, né, que ele criou aí provavelmente para alguma marca. Essa brincasa é uma casinha, né? Uma casinha transformada num personagem, né? Colocou uns bracinhos, uns olhinhos, deu uma vida aí pra casinha e usou a casa como a base, né, da forma do personagem, do mascote. No nosso caso aqui a gente chamaria aí de um personagem do tipo objeto, né? Quando é um mascote baseado em uma forma de algo não orgânico, né? Algum objeto ou um elemento que a gente consiga identificar logo de cara. No caso aqui é a casa, beleza? Maravilha. Bom, vamos lá, vamos começar o review aqui no personagem do Diego. Primeiramente, parabéns, né, e obrigado pelo envio do seu personagem, Diego. Aparentemente aqui já gosto bastante aí do que você fez aqui com esse personagem, né? Foi uma boa solução que você arrumou aí para transformar uma casa em um personagem. Eu acho que estão bem equilibrados, né? Algumas proporções, né? Tamanhos de perna com tamanho de braço e com a casa, né, em si. Então tá um peso legal, assim, né? Essa distribuição do tamanho das pernas, tamanho das mãos. Tem as mãos e os pés aqui um pouco exagerados, né? Então a gente não está deixando muito pesado, digamos, né, o elemento casa, e deixando os membros em segundo plano muito discretos, e nem o vice-versa, né, deixando a casa pequenininha e as mãos ou membros muito exagerados. Então acho que está um equilíbrio bem satisfatório aí na questão de proporções, beleza? Outra questão legal é a modelagem, tá? Notei aqui que está super bem modelado. Quando eu digo super bem modelado, o que significa isso, né? A gente consegue ler, né, os shapes, os volumes, as formas. Não tem malha entrando uma na outra, né? Aqui, por exemplo, ficou super legal esses encaixes, né, onde termina uma malha e começa a outra, né? Eles não tem intersecção de malha, onde o telhado está aqui e essa mecha aqui ela não está atravessando, né, o telhado, causando essa intersecção, tá? Isso muitas vezes causa aí uma estranheza, um incômodo, onde a gente vê a malha atravessando ali de uma forma muito bruta, né, grotesca, assim. Então ele teve um cuidado legal nos encaixes, né, de todas as partes. Então tá muito bem modelado aí, cara. Parabéns aí pela modelagem, né? Ele teve um cuidado legal também na texturização. Eu acho que talvez algumas partes ficou um pouquinho pesado, ou não sei se foi na pós-produção, né, que ele talvez forçou um pouquinho o sharpening, ficou um pouquinho forte, assim, né, no meu gosto, né, na minha ponto de vista. Mas é legal ter aí essas informações de tecido. A gente consegue ver umas veias aqui de madeira, né, que ele tentou simular aqui. Talvez, né, uma texturinha aqui de leve, como a gente está com o modelo todo texturizado, às vezes valeria aqui uma texturinha também, um bumpzinho especular na casa, mas também com leve cuidado, né, para não pesar aqui o rostinho da casa, que já tem bastante informação, no caso os olhos, boca, dentes e tudo mais, beleza?
E teve aqui também alguns acessórios que ele utilizou para contextualizar de uma forma, deve ter com relação aí com compras, né, de brindes, não sei, mas ao entender aqui à primeira vista me parece que seja algo de compras, né, de presentes, até por ter uma sacolinha e alguns presentes aqui dentro. Os dentes, né? Não sei se foi através do nosso canal da mascoteria, mas ficaram bem legais os dentes, esse estilo mais cartoon, mais simplificado, né? A gente tem os gomos dele aqui, mas não são aqueles gomos separados, onde a gente acaba fazendo uma sombra, né, muito pesada entre os dentes e causa um certo peso aqui nos dentes, né? Então ficou super leve, clean aqui na parte dos dentes. Não sei se talvez deixaria um pouquinho menos reflexivo, né, para não causar esse desenho aqui, um pouquinho de glossiness, mas ficou bem legal essa parte dos dentes aqui, tá certo? Cara, então alguns pontos aí que você acertou é a proporção, modelagem, né, o equilíbrio aí do conjunto todo da obra. Agora, o que eu acho que talvez pudesse ter algumas melhorias em relação a algumas soluções, por exemplo, que acho que vale para todos. Os olhos, né? Os olhos eu acho que tudo bem, a gente adotar aqui o formato quadrado, até porque é como se ele estivesse usando aí a janela, né, para montar o olho dele, né, justificar o olho. Porém, como a gente está falando de uma forma plana, né, que se a gente olhasse de lado aqui, ele não tem curvatura, né, do olho, ele identifica o que esteja plano isso. Eu acho que talvez a gente pudesse aqui usar uma textura mais simples também, né? Por exemplo, quando a gente usa essa textura de olhos um pouquinho com mais profundidade, né, onde a gente tem essa parte mais clara embaixo, escura em cima, que é bem legal, por sinal, a gente usa em todos os nossos personagens essa técnica, porém isso, né, no meu ponto de vista, ele acaba remetendo à profundidade de um olho com volumes, um olho redondo aqui, né? Nesse caso, eu sugiro, né, que a gente pudesse testar uma solução até mais simples de olho, né, onde a gente assumisse realmente esse formato planar do olho, né, e não precisasse trazer esse certo realismo na íris desse olho aqui, tá? Então deixa eu fazer aqui uma simulação para tentar exemplificar o que eu estou tentando explicar aqui. Então, por exemplo, poderia ser aqui simplesmente uma bolinha preta com um brilhinho, né? Não sei se talvez menor. Mas eu acho que quando a gente trabalha com formas mais simplificadas, não tem problema a gente também simplificar algumas outras soluções. Porque, por exemplo, o olho está super realista assim, na questão no quesito profundidade, né, nível de detalhe de textura, mas ele não se justifica por inteiro, né? Tem algum conflito ali onde ele parece que tem um volume redondo, mas na verdade não tem. Então, às vezes, quando a gente está trabalhando com algumas formas mais simples, com soluções que nem a janela, um quadradinho, que o olho lá dentro, a gente poderia simplificar e simplesmente fazer isso, né? Manter chapadinho o mesmo olho aqui, e só uma bolinha preta. Ele continua funcionando da mesma forma. E ele fica um pouquinho mais dentro da linguagem, que é essa casinha minimalista, né? Simplificada, sabe? Na minha opinião, poderia ficar mais legal até essa questão aqui dos olhos, tá, Diego? Uma outra questão aqui é em relação às poses, tá? E a posição do personagem. Eu vou tentar fazer alguns recortes aqui. Deixa eu duplicar isso aqui e fazer um grupo, e tudo que eu vou alterar vai ser aqui dentro dessa layer. A gente consegue comparar de uma forma mais clara. Então eu vou separar aqui essa parte da casa para ficar mais fácil. Opa.
E vou separar aqui os membros. Então é uma colagem bem simples que eu vou fazer, mas que funciona muito bem para a gente já validar. Inclusive vocês podem fazer isso também no projeto de vocês, né, durante a produção. É uma sugestão que eu indico muito vocês trabalharem com essas edições mais rápidas, né, no próprio Photoshop, onde a gente não busca a perfeição de acabamento, mas sim testar de uma forma mais rápida se funciona ou não antes de ir pro 3D, beleza? Então eu vou só fazer uma pintura aqui rápida pra gente não ter influência mais desse fundo. Eu fiz uma cópia de cada uma das partes, tá? Opa, calma aí. Aqui na parte dos pés também. Beleza. Então tenho aqui de volta do personagem. Então o que eu começaria a sugerir aqui? A gente poderia, deixa eu juntar aqui esse olho. A gente poderia aqui com a casinha trazer um pouco mais pro lado, por exemplo. As perninhas aqui a gente poderia forçar elas. Forçar elas talvez pro outro lado. Usar o Warp aqui. E essa outra também. Onde a gente dá um ponto de equilíbrio melhor para ele no corpo, sabe? Aqui, né, imagina se ele fosse um bonequinho real, físico, se a gente soltasse ele aqui, a chance de ele cair pro lado esquerdo aqui seria grande, né? De ele tombar. Opa. Deixa eu jogar essa layer pra cá, fica mais fácil de eu rabiscar. Então a chance de ele tombar pra cá, pra esse lado, é maior, né? Ele não tá tão equilibrado. E quando eu coloco algo nessa linha aqui, eu vejo que o personagem está mais equilibrado, né? Então a casa tem um certo peso pro lado de cá, mas em compensação o pé para cá ele dá uma certa sustentação, então dá um equilíbrio no peso, né? Algo nesse sentido aqui, beleza? Mas isso não falando de física, mas também em linha de ação, onde a gente consegue ter aqui uma linha de ação do personagem um pouquinho mais dinâmica, né? Mais solta. E gera essa curva aqui no corpo dele, isso é bem bacana, tá? Deixar as poses mais interessantes. O braço, né? Então a gente possa também trabalhar aqui uma forma um pouquinho mais orgânica. Às vezes curvar até um pouquinho, deixar menos duro, né? O bracinho dele. Esse outro aqui também. A gente pode trazer para cá e tentar usar o Warp aqui para fazer essa deformaçãozinha aqui, tá? Inclusive eu posso até tentar recortar essa mão aqui e rotacionar ela um pouquinho. Usar o Warp aqui só nela. Algo desse tipo. Então aqui eu acho que Diego, aqui você conseguiria já uma pose um pouquinho mais dinâmica, tá vendo? Poucos detalhes aqui a gente já consegue deixar ele mais equilibrado, um pouco mais solto, né? Mais molinho, mais orgânico. Tá, a gente cria aqui umas linhas mais fluídas, né, pro personagem. Vou colocar uma outra cor aqui. A gente tem a linha aqui do braço, né, deixa ele um pouquinho mais... Tá jogando, parece que ele tá realmente soltando o braço, né, abrindo os braços pro lado. Aqui tem uma intenção para frente, né, onde parece que ele realmente está fazendo uma força, né, esticando, justificando esses pés mais esticados.
Eu ainda não consigo fazer isso aqui, né? Claro, por causa do ângulo, mas até poderia rotacionar a casa um pouquinho para trás, né? Onde a gente quase veria aqui a parte de baixo dela, né? Aqui ela está levemente virada para baixo, onde a gente está vendo o teto dela. Mas acho que a gente poderia continuar vendo o teto, mas rotacionado um pouquinho mais para cima, vendo um pouquinho mais de teto. É importante a gente ver a lateral aqui, né, do objeto, para a gente também sentir o volume dele, tá? Mas aqui seria uma sugestão de melhoria aqui desse personagem. Expressão facial também, eu acho que talvez a gente pudesse, na boca, né, onde tem um pouco mais de liberdade, já que o olho é um pouquinho mais limitado, né, pelo formato da janela. Mas eu acho que poderia talvez tirar essa curvatura que ela sobe, desce, sobe. Talvez levantar o cantinho da boca aqui. Talvez ajudasse um pouquinho. Ou levantar um cantinho mais do que o outro também. É legal que tira a simetria, né? Aquele sorriso muito certinho, né? Perfeito, onde a gente tem um lado igualzinho o outro lado. Isso ajuda também. Isso aí. São detalhes sutis aqui que eu acho que ajudaria nessa pose aqui, essa expressão, por exemplo. Beleza, Diego? Então acho que assim, esses comentários valem para algumas outras poses também, como este. Aqui, por exemplo, eu acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho a inclinação, como eu falei, né? Tá muito de frente, a gente não sabe o quanto tem de profundidade, né? Tipo, a gente deduz aqui por isso aqui, mas é legal trabalhar ele com uma certa perspectiva, né? A gente vê a parte lateral um pouco, de um lado ou de outro, tá? Independente do lado, mas acho legal variar e evitar essas poses muito de frente, tá? Onde a gente não consegue ver a profundidade do personagem. Por exemplo, aqui a gente consegue ler muito melhor essa forma da casinha, tá? Aqui também, tá? Então, só para recapitular, né? Vou fazer uma sugestão aqui também nessa pose. Não vou fazer de todas, acho que vai acabar ficando muito longo o vídeo, mas acho que já vai dar para entender aí possíveis melhorias que você poderia adotar aí para os seus próximos projetos, viu, Diego? Então, vou rapidamente aqui fazer uma máscara no olho, tá? Pintar aqui de branco não, né? A cor que já realmente está o olho aqui. Beleza. Vou fazer aqui a bolinha do olho. Vocês veem que não precisa de perfeição, né? Pra gente sentir o que funciona e o que não funciona. Não tá uma bolinha perfeita, mas a gente já consegue perceber aí qual seria essa diferença. Deixa eu fazer não tão pro canto. Beleza. Vou fazer uma bolinha aqui branquinho. Isso poderia ser não necessariamente no brilho do 3D, poderia ser na textura mesmo, tá? Mas eu acho que deixaria ele mais simples, né? A leitura ficaria mais de acordo com o estilo da casinha, mais minimalista. Opa. Beleza. Então, de novo, vou sugerir aqui, né, a gente recortar a casinha, deixar ela uma pose mais fluida. Vou tentar aqui fazer um exemplo. Então, recortei a casinha, copiei ela aqui, vou dar uma leve rotacionada e vou ver ela um pouquinho para o lado. Beleza? Vou recortar aqui também os pés. Este pé.
e este pé aqui. Beleza? Eu vou fazer uma pintura aqui para não atrapalhar. Vou também recortar este braço aqui com a sacola, né? Porque faz parte aqui. E vou recortar este braço aqui também. Maravilha. Então aqui agora eu posso dar essa limpada geral aqui, pra gente não ter ruído aqui na nossa colagem Frankenstein. Costumo falar que a Frankenstein a gente vai recortando aí todas as partes e montando, né, uma nova sugestão de pose no caso. Então, de novo vou trazer para cada uma leve inclinadinha. Esse aqui também vou usar aqui o Perspective. Vou colocar para cá. Tá? Beleza. Acho que também isso aqui já dá uma cara melhor para ele na pose. Já deixa mais equilibrado. A mãozinha aqui, vou acertar um pouquinho. Essa mão, cara, ó, cadê ela? Aqui. Essa mão, eu acho o seguinte, dá para entender, né, tudo que tá acontecendo aqui. Eu consigo prever que ele tá realmente segurando a sacola, que ele tá com o braço dobrado, porém não tá muito claro isso na questão da silhueta, tá? Porque a gente ele pode estar dobrado para frente, para trás, a gente não sabe o quanto tem desse braço, né? Qual a curvatura que ele está fazendo, se tem cotovelo ou não. Então, minha sugestão seria isso aqui, ó. Eu vou recortar essa sacola do braço. Vou tentar trazer ela um pouquinho mais para frente aqui. E esse braço eu esticaria ele. Esticaria assim. Deixaria mais para frente, né? Onde a gente conseguisse ver um pouquinho melhor a silhueta dele. Talvez curvadinho aqui para baixo, saca? A gente consegue ter uma noção melhor de que o braço está vindo lá de trás. Vou até tentar aqui apagar isso aqui. E o bracinho aqui mais encaixadinho, tá vendo? Tá mais fluido aqui, né? A mãozinha dele com o pezinho para baixo, segurando aqui a sacola. Agora, também uma outra sugestão é você trabalhar essa sacola de uma forma um pouquinho mais natural. Então, vou recortar ela da mão aqui. E ela tá sem peso, né? Ela tá cheia de coisa aqui, ela tá cheia de presentes, mas você vê que tá meio folgado, né? Essas fitas aqui, né? Essas cordinhas que seguram ela. Então, cara, também tá um pouco apertado aqui, questão de silhueta, né? Tá confuso. Vamos deixar ela um pouquinho mais clara essa leitura. Então vamos baixar ela um pouquinho aqui. Vou tentar apagar aqui só pra gente ter um preview melhor aqui, pra sentir melhor aqui, né? As modificações. Beleza. Vou também aqui apagar essas partes aqui. Opa. Maravilha. Então, o que eu sugiro? Deixa eu ainda pintar isso aqui pra gente ter uma percepção melhor, só para esconder um pouquinho melhor. Minha sugestão é que você faça umas cordas um pouquinho mais longe, né, do que estava ali, deixa a sacola um pouquinho mais afastada e mais tensionada, né? Então, se ela estava aqui folgada, deixa ela saindo mais pertinho e uma linha um pouquinho mais reta ou até curvada para baixo, né, por causa da gravidade. Então aqui também saindo para cá, deixa eu girar aqui. Ali.
E em vez de ela sair assim, ela poderia sair reta já aqui, tá? Com mais tensão na corda. E até teria uma outra aqui atrás, né? Apareceria agora. Então, deixa eu fazer um antes e depois. Tá vendo? A gente parece que essa cola tá com mais peso, né? Ela ganha mais gravidade aqui na mão dele, né? Parece que ele tá fazendo um pouco mais de força ao apertar aqui as cordinhas, tá? Então essa seria uma sugestão aqui em relação a essa mãozinha aqui. E aqui acho que também tentaria só dar uma curvatura nesse braço aqui. Acho que talvez vai ficar bacaninha essas curvinhas, né? Opa! Essas curvinhas aqui assim, saca? E é isso, cara. Eu acho que seriam esses meus pontos aqui que iam melhorar, na minha opinião, o seu personagem aqui da Brincasa. Beleza? Então, espero que tenha ajudado, né, esse feedback em relação aqui à nossa experiência, né, em cima de personagens e mascotes, e que tenha ficado claro aqui essas nossas sugestões, né, de melhorias aqui dessas duas poses aqui do seu projeto. Beleza, Diego? É isso aí, cara. Deixa seu comentário aí embaixo do vídeo. O que você achou? O que você concorda ou não concorda? Se alguém mais também quiser comentar o que poderia ficar melhor no projeto do Diego, fiquem à vontade aí para contribuir com a experiência de vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.